Pai do Senhor, bom dia, tudo bem? Bom, quero nessa manhã deixar uma palavra para o teu coração, porque eu sei que Deus ele conhece o teu coração, Ele sabe qual a tua necessidade e nada é por acaso. E eu acredito que mais uma vez, como Deus tem feito sempre, mais uma vez Ele olhou para você, viu a tua necessidade e tem uma palavra, amém? Deus colocou no meu coração nessa manhã, irmãos, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 41, que diz assim: E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. Amém? A primeira coisa que eu quero falar para você, irmãos, nessa manhã, é que Deus conhece a tua necessidade. Às vezes as pessoas olham para nós, as pessoas olham para você, mas são limitados, porque eles te conhecem por aquilo que ele vê, que eles veem. E Deus não. Deus é diferente. O Senhor, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa maior necessidade. Por isso, Deus, nessa manhã, Ele te manda essa palavra. Porque dentro desse versículo e do contexto que diz respeito a esse versículo, o que me chama a atenção, que Deus colocou no meu coração de falar para você, é a respeito dessa parte que diz: estendeu a mão e tocou. O toque de Cristo. Ele poderia só simplesmente determinar a cura daquele homem, mas não. Jesus, o versículo fala que ele tocou nele e ele foi limpo. Irmãos, esse versículo diz respeito a um leproso, ao texto que fala a respeito de um leproso, a cura de um leproso. E o toque de Jesus, ele me chamou a atenção. Por quê? Porque naquele tempo a lepra era considerada uma doença contagiosa, uma doença incurável. E quando era constatado essa doença, a pessoa era automaticamente retirada da sociedade. Vivendo em isolamento social, ele era retirado para fora da cidade. Tinha um lugar chamado lugar de refúgio, onde ficavam os leprosos. E eu comecei a imaginar, irmãos, talvez esse homem, a Bíblia não fala o nome dele, mas talvez ele tinha uma família, tinha um convívio e de repente é constatada essa doença, ele é obrigado a ser retirado. Ele era marginalizado, já não tinha contato com as pessoas e todas as vezes que tinham contato, ele corria um sério risco de ser cuspido e ainda ser chamado de imundo. Então você consegue imaginar a situação de um leproso na época de Jesus. Então eu entendo ali, irmãos, que além da doença física, ele também sofria uma doença espiritual, a doença da alma, uma tristeza, talvez ali um sentimento de inferioridade, algo assim que talvez as pessoas não enxergavam. Mas Deus, Ele enxergava tudo isso, Ele enxerga tudo isso. Como eu falei no começo, irmãos, Deus conhece o nosso interior. Deus conhece a nossa vida por dentro e por fora. As pessoas olham e julgam às vezes a gente por aquilo que eles veem. Mas eles não conhecem a gente por dentro. E o interessante é que nesse texto aqui, irmãos, Jesus estava saindo da cidade de Cafarnaum. E lá do lado de fora, porque esse leproso não podia estar lá dentro,
do lado de fora, ao invés de Jesus se afastar dele, não. Porque as pessoas, quando tinham contato com ele, era um contato onde ele era humilhado. As pessoas fugiam dele, quando se aproximava, cuspiam nele, xingavam de imundo. Agora ele chega até Jesus e ele vê uma atitude diferente. Jesus ali fica parado, como se estivesse esperando ele. E o texto fala que ele se lança aos pés do Senhor e ele fala: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Primeira coisa que eu falo, irmão, é que ele reconheceu que ele estava com problema e teve a humildade de colocar a fé dele em ação. Ele tinha uma convicção de que ele sabia que Jesus podia curar ele. Jesus, então, depois dessa fala desse leproso, dessa questão que ele coloca: eu sei que o Senhor pode me curar. O texto fala, o versículo fala que Jesus, então, movido de grande compaixão, olha que coisa linda, irmãos. Diferente de pessoas que olham para nós hoje, olham para você e não sente nada, não está preocupado com você. Tem pessoas que não estão preocupadas. Eu vou falar uma coisa para você: não espere que o ser humano se preocupe com você, porque era isso que estava acontecendo nessa época. Irmão, estamos vivendo um tempo de isolamento social hoje, vivendo um tempo difícil também. Estamos sendo marginalizados hoje também, como se tivesse uma lepra, como se tivesse um problema. Tudo que aquele homem queria, irmãos, tudo que muitas vezes a gente precisa, é de uma palavra, é de um abraço, é de um aperto de mão, e muitas vezes nós não temos isso. Aquele homem, ele não tinha nada disso. Agora Jesus, movido de compaixão, de uma grande compaixão, o texto fala que ele estende a mão e ele toca. Olha que coisa linda, irmão. Há quanto tempo aquele homem não sentiu o toque de alguém? Agora estava diante de alguém que tinha realmente um sentimento de compaixão, que não estava olhando para ele como um doente. Porque Jesus olha para nós diferente. Quer dizer para você que Jesus, ele te olha diferente do ser humano. Jesus é diferente, ele olha para você com um olhar de compaixão. E ele está olhando para você nesse momento com um olhar de compaixão. E Deus manda dizer que ele tem cura para você. O interessante é que ele toca e ele fala: eu quero ser limpo. No momento que ele toca nesse homem, ele é curado instantaneamente. Quando ele é curado, então ele fala para o homem, para o leproso, o ex-leproso, para que ele fosse até lá agora, na cidade, no templo, que ele não podia ir antes. Agora ele ia lá no templo, se apresentasse ao sacerdote e fizesse uma oferta de gratidão. Olha que interessante, aquele homem que era desprezado, que era rejeitado, um doente, agora ele tem a oportunidade de voltar à sociedade, de ir até o templo, que ele não podia nem no templo ir. Tudo por causa da compaixão de Jesus. Quer dizer para você uma coisa, irmãos, eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que quando Jesus te vê, ele te vê com compaixão. Jesus nunca vai te desprezar, nunca vai desprezar a tua forma de ser, o teu jeito de agir. As pessoas desprezam, mas Jesus não. Enquanto aquele homem era desprezado, Jesus abraçou ele, Jesus tocou nele e ele foi curado. Quer dizer para você que esse toque foi um toque que curou a alma dele. Ele não estava precisando só da cura da lepra física, mas a cura espiritual, a cura do interior dele. Não sei por que Deus manda essa palavra, mas Deus manda falar para você que nessa manhã ele está curando a tua alma. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque hoje Jesus resolveu mudar a tua história. Enquanto as pessoas te desprezam, ele encontra com você nessa manhã, te manda essa palavra e diz: do mesmo jeito que eu fiz com aquele leproso, eu faço com você nessa manhã. Eu toco em você e ministro a tua cura física e espiritual. Se você crê nessa palavra, receba a sua cura e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.